É a madrugada da vigília dos remidos. Quem é remido aí, diga eu sou. Aleluia. Salmos capítulo 31, versículo de número 14. Me parece que a mensagem desta madrugada tem muito a ver com os hinos que foram louvados aqui. E eu não ensaiei com os conjuntos de louvores o hino com a mensagem, nada disso. Acho que tudo isto também não é uma coincidência. É Deus neste negócio. Quem crê que Deus está neste negócio, diz amém. Aí alguém diz assim: não estou entendendo nada. Mesmo ouvindo a mensagem, não vai entender por que eu estou dizendo que a mensagem tem muito a ver com os hinos que foram louvados. E eu explico por que tem gente que não vai entender. É porque não prestaram atenção nas letras dos hinos louvados. Porque os hinos que são louvados aqui são mensagens cantadas. São verdadeiras mensagens cantadas. Deus fala também através do louvor. E se você ouviu, prestou atenção, adorou a Deus, você entende o que eu estou dizendo. E vai entender muito mais a partir do momento que você ouvir a palavra. Amém? Quem já encontrou Salmos 31, 14, diga eu encontrei. Então eu vou pedir para vocês lerem em voz alta somente o versículo 14, só, mais nada, somente o versículo 14, que é um versículo pequeno do capítulo 31 de Salmos. Assim que você lê em voz alta, quem está com a Bíblia, aí eu vou fazer a leitura, tá bom? Então vamos lá, vou contar de 1 até 3 e você vai ler em voz alta. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Tá vendo que lindo? Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu, tu és o meu. Olha a expressão do escritor destes salmos. Mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Ele conhece muito bem o seu Deus e confia neste Deus. E ele usou essa expressão, e essa expressão é tão linda, tão interessante, que o Espírito Santo, inspirador da Bíblia, fez questão que essa expressão fosse colocada no cânon sagrado. Mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Levanta a sua mão, feche os teus olhos e comece a orar agora. Comece a orar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai querido, Pai amado, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu creio na sua divina bênção. Senhor, fala conosco neste momento, através da sua santa palavra. A tua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, é poderosa e é digna de toda a nossa aceitação. Eu estou pronto para ouvir a tua palavra. Sei que este povo está pronto para ouvir a tua palavra. Pela sua grande e infinita misericórdia e compaixão, dai-me graça, Senhor, para que eu possa ministrar a sua palavra em nome de Jesus. Este Deus, aplausos misturados com glória, palmas misturadas com glória. Aleluia! Meus irmãos, eu quero trazer nesta madrugada para vocês uma palavra que fala sobre Deus.
É claro que o que eu vou falar aqui nesta madrugada não é muita novidade para vocês. Obviamente, eu devo falar aquilo que vocês já sabem, mas eu vou apenas lembrá-los. A minha mensagem fala sobre Deus, este Deus que nós servimos, este Deus que nós louvamos, este Deus que nós adoramos, este Deus que enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. Queridos irmãos, no decorrer dos tempos, teólogos, pensadores, filósofos, líderes religiosos e etc. têm se preocupado em conhecer dados referente à existência de Deus. Entretanto, quero lembrar-vos que a Bíblia Sagrada é a única fonte autorizada a falar sobre Deus, e mesmo assim ela só fala aquilo que é necessário nós sabermos a respeito de Deus. Nenhum ser humano, seja ele estudante da Bíblia, seja ele um bacharel em teologia, seja ele um mestrado em teologia, tendo ele um mestrado em teologia, sendo mestre em teologia, ou tendo ele até um doutorado em teologia, ele não sabe tudo sobre Deus. Porque se nós soubéssemos tudo sobre Deus, então ele não seria Deus, nós seríamos como ele. Então nós não podemos saber tudo sobre Deus, mas o que nós podemos saber sobre Deus está inserido no cânon sagrado. Deus está a cada dia se revelando através da palavra. A Bíblia Sagrada apresenta Deus em várias expressões. Deus é o grande Redentor, Deus é o grande Criador, Deus é o amor sacrificial. Em João 3,16 diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo o profeta Isaías, o profeta messiânico, Deus é triplicamente santo, ou seja, Ele é santo, santo, santo. Por outro lado, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Ele é soberano, só existe Ele em todo o universo. Aleluia. Deus é absolutamente eterno. De uma a outra eternidade, Ele é Deus. Queridos irmãos, em todas essas expressões existem insondáveis riquezas de Deus, como Redentor, como Criador. No amor sacrificial, como nós falamos, Ele enviou o seu Filho para fazer expiação pelos nossos pecados. Queridos e amados irmãos, Deus é tremendo. Em todas as páginas do Velho Testamento e do Novo Testamento encontramos Deus em intensa atividade. Ele inaugura dispensações, Ele eleva homens e depois abate homens. Ele escolhe, Ele chama, Ele nomeia e Ele envia. Deus é tremendo. Deus é um ser infinito, superior e perfeito. Ele é superior a todas as coisas e Ele é perfeito. Ele é um ser infinito, perfeito, criador do universo. Ele é divindade superior aos
homens. Deus não está preocupado se você crê na existência dele ou se você não crê. Se você crê que ele existe, ele existe. Se você não crê que ele existe do mesmo jeito. Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Aleluia, glórias ao nome dele. Por isso, o escritor dos Salmos 31, no versículo 14, ele reconhecendo a existência de Deus, o poder e a soberania de Deus, ele usa essa expressão dizendo: mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Quem é que pode dizer isto? Quem é que pode dizer? Eu quero que você levante a mão direita e diga forte: mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Aleluia, 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 aleluia. Não é assim que muitas religiões dizem. Não é assim que muitas religiões dizem. Por exemplo, os hindus dizem que existem milhares de deuses, enquanto nós sabemos que existe um Deus soberano, um Deus, este Deus que está acima de todas as coisas, verdadeiro, só há um. Os budistas acreditam que não existe um Deus real e que um dia tudo será reduzido a nada. Os adeptos da nova era defendem a existência de um Deus dentro de cada um de nós, e é nossa obrigação descobrir tal divindade. Os muçulmanos declaram que Deus é Alá. Os ateístas dizem que Deus não existe. Os judeus creem na unicidade de Deus. E o zoroastrismo, prezados irmãos, é um termo usado para classificar uma antiga religião persa. Essa religião prega a ideia de duas divindades, uma boa e outra má, e uma não pode exercer controle sobre a outra. O escritor dos Salmos 31 está dizendo: mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. E nós, os remidos do Senhor, nós, os remidos do Senhor. Quem é remido aqui, levanta a mão. Nós cremos, defendemos e pregamos a existência de um Deus que se manifesta em três distintas pessoas. Um Deus que se manifesta em três distintas pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esta fé se baseia na Bíblia Sagrada, que declara a existência deste Deus e que Ele é criador de tudo que existe. A declaração da Bíblia Sagrada a respeito de Deus é esta: e no princípio criou Deus os céus e a terra. O testemunho da Bíblia Sagrada a respeito de Deus é muito claro. Tudo no universo está sujeito à sua autoridade. Deus é infinitamente superior a tudo e a todos. Ele existe e prevalece de eternidade a eternidade. E para conhecê-lo, o homem precisa fundamentalmente de fé. Sem fé não podemos conhecer Deus. Deus, ele é aceito pela fé. O escritor aos Hebreus, no versículo 3 do capítulo 11, afirma isto dizendo: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê.
Nós, os remidos de Deus, não somente cremos na existência deste Deus, mas carregamos dentro de nós este Deus. Ele está presente dentro de nós. E se você quiser sentir a presença dele neste momento, se entregue a ele, busque a ele, e você sentirá a presença dele nesse exato momento. Oh, aleluia, glórias ao nome de Jesus. Deus é tremendo. Tentar, meus irmãos, descobrir a existência de Deus é simplesmente um atestado de que não estamos satisfeitos com o que a Bíblia revela a respeito de Deus. Há muitas pessoas que querem colocar em dúvida a existência de Deus e ficam procurando meios para tentar descobrir como surgiu Deus, como Deus existiu. E aí surge aquela pergunta: quem é a mãe de Deus? De onde veio Deus? Como é que Deus surgiu? Nós não temos capacidade para entender certas coisas a respeito de Deus, e eu repito que tudo aquilo que nós podemos entender a respeito de Deus está inserido na Bíblia Sagrada. Leiamos a palavra, cremos na palavra, e Deus se revelará a nós através da sua palavra. Aleluia. O salmista disse: mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus. Existem três classes de pessoas no mundo: primeira classe, divina; segunda classe, angelicais; terceira classe, humana. As pessoas divinas são apenas três: Pai, Filho e Espírito Santo. Pronto, são três pessoas divinas: Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas angelicais, segundo a Bíblia Sagrada, são miríades de miríades, ou seja, um número incalculável. As pessoas humanas, segundo dados da ONU, existem cerca de mais ou menos 8 bilhões de pessoas na face da terra. Deus é uma pessoa absoluta. A Moisés ele revelou-se dizendo: Moisés, eu sou o que sou. Em Deuteronômio capítulo 32 e versículo 39, ele faz um desafio que atinge tudo quanto existe no céu, na terra e no mar. Quando Deus diz o seguinte: eu sou Deus e não há outro Deus comigo. E ele afirma dizendo: eu mato, eu saro, eu firo, eu faço viver, e não há ninguém capaz de escapar de minhas mãos. O Senhor afirma isso. Oh, você pode glorificar a Deus. Aleluia. Ninguém tem a autoridade, a ousadia de fazer declaração como esta, mas Deus pode, porque Ele é soberano, Ele é absoluto. Ele disse: eu mato, eu firo, eu saro, eu faço viver, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Bill Clinton, um dos maiores governantes da face da terra, jamais disse palavras como estas, jamais usou declarações como estas. Hitler, Mussolini, Napoleão, Stalin e tantos outros homens que assombraram o mundo através da força bruta, jamais fizeram tipo de desafio a tudo quanto existe em todos os tempos. Mas o Senhor, Ele levantou esse desafio dizendo: eu sou Deus e não há outro Deus comigo. E olha que eu mato, eu firo, eu faço viver, e não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém que possa escapar de minhas mãos.
ninguém escapará das mãos de Deus. E por ocasião do arrebatamento da igreja, e depois por ocasião do juízo final, ninguém escapará das mãos deste Deus. Os ateus não escaparão, os infiéis não escaparão, os injustos não escaparão, os desviados não escaparão. Não, ninguém. Os grandes governantes injustos da face da terra, que com o seu sistema de governo maltratam os pobres, humilham os menosprezados, eles não escaparão das mãos de Deus. Os grandes políticos que oprimem os pobres com o seu sistema de governo, eles não escaparão das mãos de Deus. Hitler, que assombrou o mundo através da força bruta e matou milhares de judeus, Hitler não escapará das mãos de Deus. César, o imperador romano, que na época ele jogou muitos cristãos na arena, os quais foram consumidos por leões famintos, porque não quiseram fazer um juramento de fidelidade a Roma na pessoa de seu imperador César. César, naquela época, ele levantou um decreto e todos tinham que proferir votos de fidelidade a Roma na pessoa do seu imperador. E quem não fizesse este voto de fidelidade a Roma na pessoa do seu imperador era morto, queimado ou jogado na arena para os leões devorarem. E os cristãos, os remidos, não fizeram tal voto, porque César dizia ser o Senhor. E essa declaração consistia em dizer: somente César é o Senhor. E os remidos de Deus não faziam esse tipo de declaração. Eles diziam como o escritor do Salmo: mas eu confio em ti, Senhor. Digo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Aleluia. E foi exatamente naquela época, foi exatamente naquela época que morreu queimado numa fogueira o piedoso Policarpo, porque não quis fazer voto de juramento a Roma na pessoa do seu imperador. Policarpo, ele dizia: somente Deus é o Senhor. Ele tinha que dizer somente César é o Senhor, mas ele disse como o escritor dos Salmos: somente Deus é o Senhor. Mas César, que decretou a morte de Policarpo e de tantos outros cristãos da época, não escapará das mãos de Deus. Não escapará das mãos de Deus. E é bom que nós olhamos para Hebreus capítulo 2, porque em Hebreus capítulo 2 a palavra diz o seguinte: convém atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição. E como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? O hino falou aqui há poucos instantes que nós vamos morar no céu. E quem crê que vai morar no céu, levante a mão, porque vai morar no céu os remidos do Senhor. Levanta a mão e dê glória. Aleluia. Queridos irmãos, este Deus existe por si mesmo. Ele é, sempre foi e sempre será. Independente como Criador, como Redentor, como pessoa, como Santo, como Divino, como Pai de Jesus Cristo e como Senhor. Ele é Deus. Deus só pode ser aceito pela fé. Há coisas que Ele faz e que de nada adianta ficarmos formulando pergunta. O que nós temos é de aceitar. Aceita o que Deus faz, aceita o que Deus faz, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele sabe o que fala, Ele sabe o que faz, Ele sabe o que fala e sabe o que faz.
Glória a Deus. Aleluia. Deus não precisa dar explicação a ninguém. A ninguém. Ele existe. E como eu disse e repito, se você crê que Ele existe, Ele existe. Se você não crê que Ele existe do mesmo jeito. Deus é uma pessoa divina, sobrenatural. Seus atributos básicos são, e você sabe, eu só quero lembrar: onisciência, onipotência, onipresença, imutabilidade e eternidade. São alguns dos atributos de Deus. Como uma pessoa onisciente, Ele sabe tudo. Não dá para esconder nada dele. Não dá para fugir da presença dele. Não dá para dizer uma coisa e achar que Deus não ouviu. Ele sabe tudo. Não dá para fazer uma coisa e achar que Deus não viu. Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas. Ele é onipotente. Significa dizer que Ele pode tudo. Significa dizer que Ele tem poder absoluto. Significa dizer que ninguém senta na cadeira de Deus. Mas Ele é também onipresente. Significa dizer que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Onde tem uma pessoa buscando Ele, Ele se manifesta. Aleluia. Esta vigília de hoje não é a única vigília nesse momento. Mas Ele está aqui, Ele está lá, Ele está acolá. Onde tem uma pessoa buscando Ele nesse momento, Ele está. Porque Ele é onipresente. Mas Ele é imutável também. Não sujeito à mudança. Ele não muda. Ele é imutável. Imutabilidade é outro atributo de Deus. E Ele é eterno também. Eterno, que não tem princípio nem fim, que dura para sempre. Oh, aleluia. Eu disse antes para vocês que Ele é triplicamente santo. O profeta Jeremias disse que Ele é santo, santo e santo. Repete isso, diga comigo: Ele é santo, santo e santo. Diga mais forte: Ele é mais forte. Ele é santo, 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 santo. Ele é santo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele é santo. E porque Ele é santo, ninguém vai a Ele por amizade ou por influência. Para chegar a Ele tem que ser por merecimento e por capacidade. Lá em Marcos, no capítulo 10 e versículo 35, ouça isso. Em Marcos capítulo 10, versículo 35, Jesus estava reunido com os seus discípulos, e de repente chegaram Tiago e João. E Tiago e João disseram assim: Senhor, queremos fazer uma pergunta. O Senhor pode responder e pode nos conceder um pedido? E Jesus olha para Tiago e João na presença de todos e Jesus falou: qual é a pergunta? Qual é o pedido de vocês? E Tiago e João disseram: olha, Senhor, nós queremos que no seu reino o Senhor nos conceda o privilégio de um sentar à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus olhou para eles e como se dissesse: vocês estão de brincadeira. Sabe por quê? Porque o pedido dos dois discípulos era irreverente. Os dois queriam que Jesus tornasse sócio deles na sua ambição carnal e na sua vaidade, pensando que podiam adquirir, como se adquire na política, colocação de honra e ordenado grande. Eles achavam que no reino de Cristo eles podiam alcançar também, como se alcança na política, uma
uma colocação de honra, um salário elevado, apenas por influência ou por amizade. E Jesus mostrou para eles que no reino de Deus não é como no reino da terra. No reino de Deus não é como na política, que pode se alcançar uma colocação de honra, um grande ordenado por amizade ou por influência. Jesus falou: no reino de Deus não. No reino de Deus só se alcança a colocação de honra por merecimento e capacidade. Tem que ter merecimento e tem de ter capacidade, porque Deus é santo, santo, Ele é santo. Aleluia. A Bíblia Sagrada chega a dizer que Jesus repreendeu os dois discípulos, Tiago e João, e os demais discípulos ficaram até revoltados com eles. Está escrito que os demais ficaram até revoltados com eles. O que é isso, ô Tiago, ô João? Vocês estão pensando o quê? Estão pensando que só porque são amigos de Jesus, são mais chegados a Jesus, Jesus vai conceder a vocês uma colocação de honra por amizade, por influência? Não, irmãos, no reino de Deus não é como aqui na terra. No reino de Deus não é como na política. Repito, na política se consegue colocação de honra, ordenado grande por influência e por amizade, e até na obra de Deus aqui na terra, até no ministério. Quantos obreiros que se ingressam no ministério simplesmente por influência e por amizade, mas não tem capacidade nem merecimento. Isso acontece até aqui no ministério. Quantos que se infiltram no ministério simplesmente por amizade e por influência de alguém. No reino de Deus não é assim. Você pode ter uma colocação, parece que de honra aqui no ministério, mas se não tiver merecimento e capacidade, lá no céu não terá nada, absolutamente nada, porque Deus é santo, Deus é justo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ei, se você crê neste Deus, levante a mão e dê glória. Aleluia, glória a Deus. Eu estou discorrendo sobre Deus, eu estou falando sobre Deus, e nós não podemos ter nenhuma dúvida quanto à existência deste Deus, porque a Bíblia não deixa dúvida quanto à existência deste Deus. Queridos, existem evidências racionais da existência de Deus, e eu quero trazer aqui algumas evidências racionais da existência deste Deus. Ouça bem o que eu vou dizer, e você deve saber disso, e eu só vou lembrar. Você sabe que a massa do Sol é de 332.300 vezes maior que a da Terra. Trata-se de uma enorme esfera de gases. A temperatura superficial é de 6.000 graus centígrados. A temperatura central é de 15 milhões de graus centígrados. Por que então nós não morremos debaixo de tanta caloria? Aí entra a mão de Deus, porque Deus providenciou uma outra camada de gases entre os gases do Sol e da Terra, aquilo que chamamos de camada de ozônio. Quem já ouviu falar e já estudou sobre a camada de ozônio? Veja bem, a camada de ozônio, prezados irmãos, filtra o calor imenso do Sol e libera somente aquilo que é necessário para a nossa sobrevivência aqui nesta terra. Tremendo é o nosso Deus, hein? Sem esta camada de ozônio, toda a criatura da terra seria destruída. Os homens, os seres humanos, morreriam no mínimo de câncer de pele. Tremendo é o nosso Deus. Tremendo é o nosso Deus. Deus tem uma doutrina na natureza e se faz revelar por ela. Eu repito isto: Deus tem uma doutrina na natureza e se faz revelar por ela. Através das coisas criadas, Deus se revela. A natureza revela a existência de Deus.
Quem não crê na existência deste Deus deveria olhar a natureza, o mundo criado e tudo aquilo que há neste mundo. Porque as coisas criadas, a natureza revela a existência de Deus. Por trás de toda arte há um artista. E esse mundo, a natureza é uma arte. Qual é o artista que está por trás desta arte? Só tem um artista que pode estar por trás desta arte, da criação do universo. Deus, 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 Deus. Ei, você pode dar glória a Ele? Pode? Deus. O salmista, no Salmos 19, nos versículos 1 e 2, ele fala disto: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Os céus proclamam a glória de Deus. A criação mostra o seu poder eterno. A consciência humana demonstra conhecer a lei de Deus. Deus é o Criador e sustentador de todas as coisas e pessoas que há nesse universo. Olha aqui, prezados irmãos, tudo que existe passou a existir do nada, mediante uma ordem de Deus. Deus fez o mundo e tudo que nele há, e Ele mesmo é quem dá vida e respiração a tudo que há neste mundo. Desde os primeiros tempos, os homens viram a terra, viram o céu e tudo quanto Deus fez, e tendo conhecido a sua existência e a sua grandeza e a sua glória e o seu poder, então não há como descrer na existência deste Deus. Olhemos para as coisas criadas, olhemos para a natureza, porque ela revela a existência de Deus. Eu concordo com o escritor do Salmos 31, no versículo 14, ele está dizendo: mas eu confio em ti, digo, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Você pode não acreditar nele, mas eu acredito. Alguém pode não acreditar, mas você acredita. Nós acreditamos, os remidos acreditam, e quem crê neste Deus, levante a mão e glorifica. Oh, aleluia, bendito é o Cordeiro de Deus. Santo, santo é o Senhor Deus de Israel. Nós olhando para a história, a gente percebe que a história também revela a existência de Deus. A história comprova a existência de um Deus que está ativo e presente neste mundo. Deus se revela através dos fatos ocorridos e na vida dos povos. Na história do povo judeu e de outras nações que o buscaram, existem provas das inúmeras vezes em que Deus, ao longo da história, tomou a iniciativa de se comunicar com o povo, agindo evidentemente na vida dos indivíduos e na vida das nações. Os reinos da terra estão sob a soberania de Deus. Quando nós lemos o livro do profeta Daniel, ali em Daniel você vai encontrar um rei por nome Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele não queria reconhecer a existência de Deus. E se ele reconhecia a existência de Deus, ele não queria reconhecer a soberania deste Deus. Ele dizia, batia no peito e dizia que ele mesmo era o seu Deus e que ele havia construído, edificado a grande Babilônia para a glória do seu nome. Ele não queria glorificar a Deus, não queria reconhecer a soberania de Deus.
Dizia ele ser o rei Nabucodonosor, e ele dizia ser digno da glória que era devida a Deus. Deus manda uma mensagem para Nabucodonosor, e o profeta chega para ele e diz: Nabucodonosor, Deus mandou falar com você que se você continuar com o seu nariz empinado, tomando a glória que é devida dele, ele vai tirar você do seu trono, vai colocar você no pasto e você vai comer capim com os animais. Nabucodonosor parece que ele quis se converter, mas depois foi só fachada. Daqui a pouco estava lá Nabucodonosor de novo, querendo a glória para ele, a glória que era devida de Deus. E ele batia no peito e se achava Deus, e achava que não tinha nenhum ser superior a ele. Deus então tirou ele do trono, tirou dele o sentimento humano e colocou nele o sentimento de animal. E ele foi para o pasto e durante 7 anos ele comeu capim. Mas ali no capítulo de número 4 de Daniel, ali no capítulo 4 e no versículo 34 de Daniel ao 37, Nabucodonosor muda de ideia. Quando ele come capim durante 7 tempos, aí, vencendo os 7 tempos, Deus tirou dele novamente o sentimento de animal e colocou o sentimento humano. E foi ali que o rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, reconhece a existência e a soberania de Deus. E reconhecendo a existência e a soberania de Deus, ele disse assim: eu mesmo, Nabucodonosor, reconheço a existência deste Deus, o domínio e a glória e o poder do Altíssimo, cujo domínio é eterno e cujo reino é de geração a geração. Eu, Nabucodonosor, reconheço. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome de Deus? Você pode dar glórias ao nome do Senhor? Então, se você não quiser reconhecer a existência de Deus, a soberania de Deus agora, saiba que um dia você terá de reconhecer. Qualquer ser humano que não quiser reconhecer a existência e a soberania de Deus nesta vida, um dia você terá de reconhecer. Porque está escrito na Bíblia Sagrada que um dia todo joelho terá que se dobrar e toda língua terá que confessar que Ele é Deus, que Ele é Deus, que Ele é Deus. Aleluia, glórias. Aleluia, glórias. Então é melhor reconhecer agora. É melhor reconhecer agora e dizer como disse o escritor dos Salmos 31 no versículo 14: mas eu confio em Ti, Senhor. Mas eu confio em Ti, Senhor. Tu és o meu Deus. Diga isso, diga: Tu és o meu Deus. Diga mais forte: Tu és o meu Deus. Deus se revela através da Bíblia Sagrada e através de Jesus Cristo. Nossa convicção, nós que somos remidos de Deus, nossa convicção a respeito da existência de Deus não precisa necessariamente dessas evidências racionais, sabe? Mas muito mais da confiante aceitação da autorrevelação de Deus na Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia Sagrada fala sobre Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deus se revela através da palavra. E Deus se revela também através de Jesus Cristo, através do nascimento, através da vida, através do sofrimento, da morte e da ressurreição de Jesus. Deus se revelou e comunicou o seu grande amor, o seu interesse e o seu cuidado por nós. A Bíblia é o documento que Deus determinou para revelar
a sua existência aos homens. E nós cremos na palavra de Deus. Irmãos, teve um dia que um certo garoto de apenas 12 anos de idade estava sempre trabalhando na porta de uma universidade. E ali ele estava com uma caixinha onde tinha graxa de engraxar sapato, uma escova para limpar o sapato. E os professores universitários que chegavam ali, ele oferecia a oportunidade de engraxar os seus sapatos para ganhar um trocadinho para levar para a sua casa. Teve um dia que um professor universitário comunista levantou o pé, colocou em cima da caixinha e aquele garoto engraxou o seu sapato. E o professor tirou um dinheiro e deu a ele pelo serviço prestado. E aquele garoto disse para o professor: que Deus te abençoe. O professor olhou para ele e disse: você está louco, você é pequeno ainda e vai crescer com esta ilusão de que Deus existe. E o garoto disse: Deus existe. E ele disse: olha aqui, menino, eu te dou uma maçã para você me provar que Deus existe. E aquele garoto disse: Senhor, eu te dou 2 maçãs para você me provar que Deus não existe. E aquele professor virou as costas e foi embora. Aleluia. Um garoto de apenas 12 anos de idade, que não entendia das questões teológicas, mas ele simplesmente usou uma expressão. Já que o professor disse: te dou uma maçã para você me provar que Deus existe, ele disse: eu te dou 2 para você me provar que Deus não existe. Porque não há como provar que Deus não existe, sabe? Uma das provas da existência de Deus é o próprio ateu. O próprio ateu que diz que Deus não existe. Porque ninguém vai descrer naquilo que não existe. Então, quando o ateu diz: eu não creio na existência de Deus, já está provando que Deus existe. Porque ninguém vai descrer naquilo que não existe. O salmista disse: mas eu confio em ti, Senhor, e digo: tu és o meu Deus. 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 Ei, levante a mão e glorifica o nome deste Deus. Aleluia, glória a Deus. Deus se manifesta quando nós buscamos. Quer conhecer Deus? Busque Deus. Em Jeremias 29, 13 ao 14, o Senhor fala da seguinte maneira: buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar Deus, Ele vai se revelar a você. À medida com que você busca Deus, Ele vai se revelando a você. Ele disse: serei achado de vós, serei achado de vós, serei achado de vós, serei achado de vós. Ele está dizendo: serei achado de vós, buscar-me-ei e me acharei. Se me buscardes de todo o vosso coração, serei achado de vós.